Oito Odiosos. Não, pera. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Arthur e vamos falar finalmente do oitavo filme do Tarantino. O oitavo filme que tem 8 títulos. Os Oito Odiados, filmado em gloriosos 70mm, finalmente chegou nos cinemas brasileiros. Mas será que toda a treta que envolveu o filme, toda essa espera é justificada nesse filme? Será que Os Oito Odiados é esse pacote todo de bolacha? A trama acompanha John, um enforcador rough, levando sua prisioneira, Daisy Domergue, para ser enforcada. Devido a uma forte nevasca, eles são obrigados a procurar abrigo dentro de uma cabana que fica no meio do nada, e junto com outros desconhecidos que já estavam lá anteriormente. John fará de tudo para proteger sua recompensa, e alguém dentro dessa cabana, alguma dessas pessoas, não é quem diz ser. You'd be surprised what a man would do. Starting to see pictures, ain't you? O roteiro, escrito pelo próprio Tarantino, é aquele que, entre todas as suas obras, é o que está mais preocupado nos diálogos e na construção dos personagens. Ao longo de suas 3 horas, muitos diálogos são proferidos, todo mundo conversa com todo mundo, para que passamos a entender aqueles personagens, ou pelo menos achamos que entendemos, porque várias reviravoltas acabam acontecendo. E esse monte de conversa, esse monte de diálogos, se faz necessário para criar aquele clima de tensão dentro daquela cabana. Got room for one more? I ain't too anxious to be handing out rides. Real trusting fella, huh? Not so much. A cabana, aliás, que é o único cenário do filme todo, salvo exceção do comecinho, que se passa na neve mesmo, mas a neve não é um cenário assim gigantesco, é só neve. É curioso pensar no faroeste, que é conhecido por seu clima árido, pela sua aridez, por aquelas paisagens extremamente abertas e áridas e não sei o que, se passar única e exclusivamente num lugar só e num local fechado, em volta de neve, que é uma coisa branca e gelada. O faroeste nos Oito Odiados se dá muito mais por causa da época que se passa e pelo clima dos personagens, pela construção deles naquele contexto, do que realmente ser um faroeste. É muito mais um suspense do que um faroeste de fato. Suspense esse proveniente de um outro filme que praticamente é a principal referência do Tarantino aqui nos Oito Odiados, que é o Enigma de Outro Mundo, que também tem o Kurt Russell, um dos papéis principais, mas lá eu acredito que a construção da tensão é muito bem melhor elaborada, mas eu vejo que o clima de tensão e construção dos personagens lá no Enigma do Outro Mundo é muito melhor elaborada e construída do que aqui nos Oito Odiados. Ain't no way I'm spending a couple of nights under a roof with somebody I don't know who they are. Junto com uma boa fotografia e uma boa trilha sonora. A fotografia é a melhor coisa do filme. Filmado em 70mm com lentes anamórficas, imerso dentro de uma cabana em que os planos fechados mostram muito mais e planos abertos mostram ainda mais, o que acaba gerando um clima de claustrofobia e tensão, não por você estar muito fechado naquele ambiente, mas porque mesmo com os planos fechados, quando tem dois personagens em foco, tem muita coisa acontecendo ao fundo que você também tem que prestar atenção, que gera essa tensão constante se você olha no primeiro plano dos personagens discutindo, ou se você olha no segundo plano, no terceiro plano, o que está acontecendo com os outros personagens, o que eles estão fazendo. E a trilha do Ennio Morricone, conhecido pelos seus western de spaghetti, aqui acaba se mostrando muito mais uma trilha focada no suspense, na criação desse clima de claustrofobia e tensão entre os personagens do que realmente um faroeste. Okay, everybody, hear this. I'm taking this woman to hang. Eu entendo que o filme precise ser longo do jeito que ele é, porque ele tem que construir os personagens. Todos os personagens precisam ter um tempo de tela. Os Oito Odiados precisam ter um tempo para a construção deles, para eles terem diálogos, para sabermos os preconceitos e os ódios daqueles personagens, que todos eles, sem exceção, são odiosos e são preconceituosos em alguma instância. Para você conseguir criar esse clima de tensão constante entre eles. Mas ele é demasiadamente longo que chega a cansar, ainda mais quando cada um deles realmente precisa ser apresentado e desenvolvido. E no final das contas, quando o filme acaba, a gente não se importa com nenhum deles. Quando um deles morre, não faz a menor diferença pra gente, porque a gente não criou nenhum apelo emocional, não criou nenhum vínculo com aqueles personagens. Eles parecem ser simplesmente uma desculpa pro Tarantino conseguir fazer seus diálogos incríveis e ao mesmo tempo uma desculpa quando matar esse personagem para que ocorra o banho de sangue, aquele sangue jorrando pra todo lado, que é outra marca característica do Tarantino. Oh, that's interesting. Yeah. Por mais que eu tenha falado bem de alguns elementos dos Oito Odiados, eu não gostei tanto do filme. Ele não é o melhor do Tarantino e com certeza não é um dos melhores. Eu assisti aos Oito Odiados no Noitando Belas Artes com a Vitória. E o primeiro filme que passou foi Os Oito Odiados. E o segundo, logo em seguida, foi o Pulp Fiction. Que foi um grande choque, porque mostra uma diferença tão grande entre um e outro, que o primeiro acabou ficando ainda mais negativo pra mim quando você assiste Pulp Fiction logo em seguida.
que é um dos melhores filmes do Tarantino, na minha opinião. Com sua duração cansativa, com falta de ritmo em alguns momentos, e com um ar praticamente teatral. Parece que a gente está sentado assistindo uma peça de teatro em que vários personagens estão apenas atuando, sem fazer mais nada além disso, não tem uma ação de fato. Os Oito Odiados é um filme ok. Tem aquilo que se espera do Tarantino, bons diálogos, boas atuações e banho de sangue pra todo lado. Mas está longe de ser uma das suas melhores obras. No one said this job's supposed to be easy. Nobody said it's supposed to be that hard, neither. E é isso, se você já assistiu Os Oito Odiados, deixe nos comentários se você gostou do filme, se você acha que é uma das melhores obras de Quentin Tarantino, o diretor que fará só 10 filmes. Se você não gostou, também deixe nos comentários o que você achou do filme. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e... Valeu, falou... Poxa, Tarantino.